Graça e paz, igreja. Amém. Bênção demais, não é? Eu já fiquei pensando aqui, eu acho que se aceitar a proposta da equipe aí, trabalhar e quem sabe, né? Não sei se uma data específica, mas a gente podia incrementar, né? E fazer mais uma vez, né? Essa história, né? Como foi feita, cantada, muito bacana. Não é não, Du? Da hora, né? E muito, muito lindo mesmo, benção mesmo. Parabéns, acho que toda a equipe trabalhou. Mas sei que o Léo, a Aline, ele estava correndo ali com o roteiro, essas coisas. É muito bom. E é justamente sobre isso que eu queria compartilhar hoje também, né? Nesse culto. Hoje a gente tem a presença do Luciano. Aí, Lu, eu não sei, a gente nem combinou. Quer dar uma saudação aqui, falar um oi pessoal? Não? Vem cá. Até parece. Você fica fazendo charminho, gente. Tá doidinho o pessoal falar, vai. Vem cá. Hoje a gente até deixou um clima aqui. Lembrando, irmãos, em nome de Jesus, essa semana a gente vai sanar o problema da iluminação aqui, tá? Eu acho que é o Getúlio que está boicotando a gente, né? Para ficar no escurinho, para ele dormir melhor. Mas essa semana a gente vai resolver. Vem cá. Né? Chegou ontem. Não, quinta-feira, né? Da Argentina veio só, né? Porque a questão da gravidez, né? Da Noemi, do João, né? Então, para preservar tudo, então ele veio para dar um abraço na família e tudo. Está voltando. E outras coisas que nós vamos conversar também em relação à igreja, né? Mas só para relembrar e relatar para alguns que não sabem, né? Que estão nos visitando, né? O Luciano mora na Argentina, Jujuy, né? Que é o estado, né? Mas é Monterrico lá, é Monterrico, a cidade. Ele trabalha lá, né? A esposa é de lá, Noemi, e eles começaram um trabalho com crianças lá, né? Com as crianças, com atividades, com recreações. E daí surgiu no coração a ideia também de ter um espaço, e é onde estabeleceu lá, onde eles mantêm um salão, onde nós fomos lá na equipe, demos trabalho, comemos pra caramba lá, né, André? E a igreja, né, ela é estabelecida no processo de implantação ainda. Então, né, tem muito trabalho, Luciana, Noemi, a gente alegra muito o coração de ver tudo isso e também de você nos permitir fazer parte de alguma maneira desse sonho que está no seu coração, que eu creio que Deus que colocou. Mas aí queria dar uma saudação, falar um oi, alguma coisa assim, né? Os argentinos lá, você está pregando para eles se converter ou deixa quieto? Beleza. Boa noite, igreja. Deus abençoe a todos. Amém? Eu estou feliz, né, por voltar e ver que mudou a igreja, pessoas novas chegaram, né, pastor? E não só lá, mas aqui, Deus tem sido muito bom. No final do ano passado, no começo do ano passado, Deus nos presenteou com a gravidez da Noemi, já estamos com 6 meses, ela e eu, né, também, um pouco. Mas, assim, era para ela ter vindo e não pôde, até por causa do tamanho da barriga, tudo isso. Mas ela ficou lá, está mandando um abraço para todos. E agora, em julho, né, pastor? Foi em julho que vocês foram para lá, foi bênção, nós recebemos a Andréia, eu não vi depois, tá ali, a Patrícia. Não, onde que está a Patrícia? Confundi com a namorada do Rodriguinho, brincadeira. O Rodrigo foi bênção receber o pessoal lá, deu uma força no salão, o pastor, o pessoal. Pôde conhecer um pouco a cultura, né, pastor? Viu que é um pouco diferente. E tem sido bênção, tem sido trabalhoso, tem sido, às vezes, cansativo também, pelo trabalho, pelo dia a dia, que não é fácil, mas Deus tem sido muito bom, Deus tem sido fiel, e nós temos caminhado. E espero e peço, conto com a oração de vocês, e o convite está aberto, pastor. Foram 4, né? Se possível, manda 6 agora. E a gente vamos receber com todo carinho. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amém? Amém, obrigado. Estou querendo mandar alguns lá, mas pode ficar por lá. Se
Mas olha só que interessante, né? Quando a gente conversou, o Luciano falou, né, a gente conversou sobre caminhar junto, até o Lúcio entendo perfeitamente, ele fugindo muito dessa questão de ser visto como missionário, né? Eu vi ele sempre, não, a gente não sou missionário. Mas por quê? Olha só, é fácil a gente chegar aqui e levantar aqui o Luciano como missionário. Por quê? Porque ele está lá com a esposa, né? Está com a Noemi, e eles estão fazendo um projeto com crianças e sonhando com uma igreja. Os missionários. Mas, né, a gente viu lá e conheceu o dia a dia deles, é corrido, trabalham muito, né, bem intenso, né, a rotina deles. E eles trabalham para sustentar a casa. Tem um trabalho que alguns vão dizer que é secular, né? Mas tem um trabalho que sustenta a família, os projetos lá, né, pessoais dele, e também sustentam o ministério. Né? A igreja aqui, né, nós como oferta, é um valor assim, bem tímido, né? É só para dizer que a gente está junto, vamos assim dizer, né? Porque gostaríamos de poder contribuir massivamente. Mas, assim, ele não depende da igreja, não depende do Brasil, não depende de nada. Ele é um projeto autossustentável. Mas a gente tem essa tendência de falar que são missionários. Agora, qual é a diferença, vamos assim dizer, de nós fazermos alguma coisa aqui em relação a isso? Nós trabalhamos também para sustentar a nossa família, mas às vezes a gente não vai além disso. Nós trabalhamos e congregamos, exercemos algum ministério na igreja. Mas será que vamos aqui usar essa comparação, essa família, como se propôs a fazer esse projeto lá, tem tocado a vida de vários, e se cada uma família dos que estão aqui colocasse no coração de fazer algo juntos para a nossa comunidade, será que a gente não causaria um impacto aqui? O que vocês acham? Se a gente colocar, não sei, vamos fazer um projeto social, seja qual for a atuação, será que a gente conseguiria causar um impacto na vida de algumas pessoas aqui? Será que tem crianças que poderiam ser tocadas e alcançadas pelo amor de Deus? Será que tem famílias que poderiam ser tocadas e alcançadas pelo amor de Deus? Né? Luciano e Noemi fazem um trabalho de evangelização. Será que se nós, como família aqui da fé, nos uníssemos com o propósito de evangelização, será que a gente não causaria um impacto a partir desse bairro? Então nós vamos começar a fazer isso esse ano, amém? Nós precisamos unir nossas forças, e é fácil a gente olhar, né, estou usando aqui o exemplo do Senhor da Noemi, dizer que eles são especiais. Não, mas porque eles são missionários, nós também somos, nosso chamado também é de servir ao Senhor, amém? Então vamos sonhar com isso, vamos trabalhar, temos muita coisa pela frente para fazer em nome do Senhor, amém? É isso, eu queria compartilhar então com os irmãos a respeito dessa história que hoje nós vamos ter a ceia, nós vamos ceiar juntos, né? E precisamos ter isso muito claro na nossa mente, toda essa jornada de Jesus. Eu queria trabalhar o tema que eu coloquei, seguindo os passos do Mestre, e não queria que você entendesse que a gente tem que fazer aquilo que Jesus já fez por nós, amém? Não é essa a intenção. A intenção não é um ritual onde eu vou fazer as mesmas coisas que Jesus. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer a via sacra. Aí eu vou fazer o mesmo roteiro, vou lá, como alguns fazem, vou botar uma cruz nas costas, como o Natalino fez aqui na representação, e aí eu estou sendo favorecido porque eu estou seguindo os passos de Jesus. Não é nesse sentido. Porque o que Jesus fez, ninguém poderia fazer e foi feito uma vez por todas, amém? Então, o projeto de redenção já foi executado, concluído com sucesso, e nós desfrutamos do resultado disso hoje. Então, eu não quero que nós vamos falar aqui hoje, você entenda que são tarefas a se cumprir, literalmente, e que só vai ser assim para você ser feliz. Não quero colocar 4 pontos para você alcançar o trono, porque a ideia hoje é falarmos, trazemos a aplicação da nossa vida dessa jornada de Jesus, que vem antes disso, mas eu queria contar a partir da manjedoura até o trono, e que a gente passasse pela manjedoura, passasse pela cruz, passasse pelo túmulo, e chegássemos então ao trono. Jesus fez esse caminho, essa jornada,
E nós vimos isso aqui, começando pela manjedoura, passando pela cruz, passando pela morte, o túmulo, e alcançando o lugar mais alto de que qualquer pessoa nessa terra ou fora dela poderia chegar, que é no lugar do Altíssimo. Por isso Jesus é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Agora, a palavra vai nos ensinar que Jesus fez isso. Nós estamos aqui, nós amamos, nós servimos, nós entregamos nossa vida para Ele, nós somos batizados, nós tomamos a ceia, e um dia nós estaremos assentados à direita dEle, junto com Ele, reinando com Ele. Olha só que algo poderoso. Então, a própria palavra vai me dar essa trajetória de que eu chegarei a esse ponto de reinar com Ele. Amém? Eu queria que você começasse então comigo lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13. E queria também ler alguns textos referente a isso que vai ser dito. Efésios 4, 13. O apóstolo Paulo vem falando aqui da igreja, de algumas necessidades da igreja, como, por exemplo, líderes ou funções específicas para a edificação da igreja. E no versículo 13, ele vai falar o objetivo de tudo isso, o objetivo da igreja, o objetivo de pessoas ensinando, o objetivo de pastores, de mestres, de tudo aquilo. Qual que é o objetivo pelo qual nós nos reunimos aqui? Ou até quando isso vai ser necessário? Versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? O objetivo da igreja, o objetivo do reino de Deus, o objetivo de cada pessoa que Deus levanta na terra, é que cada um de nós alcancemos a medida e a estatura da plenitude de Cristo. O objetivo dessa missão de Jesus não terminou na cruz, não terminou ali, mas ali foi um start para agora ele passou para nós trilharmos esse caminho e também alcançarmos plenitude. Você lembra que Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece aos discípulos, ele pede para Tomé tocar na chaga, na ferida. Mas em algum momento, alguém vai tocar nele, ele fala assim, não me toque. Porque ainda o quê? Né? Ele tinha que subir ao Pai. Ainda ele não tinha sido completado essa ideia do corpo glorificado, da ressurreição do trono. Ele não tinha alcançado a plenitude. Porque quando ele, antes de ser encontrado numa manjedoura, ele era pleno, ele era o rei, ele era Senhor, ele era e nunca deixou de ser Deus. Mas para cumprir a missão na terra, ele o quê? Se esvaziou da sua glória. E ele deixou de ser pleno no que diz respeito à sua realeza e domínio. Mas, sendo Deus, ele abriu mão de algo que era dele. Então começa um processo da conquista disso novamente. E ele conquista, vence na cruz. E ali ele é glorificado pelo Pai, que o chama, né? Que é a diferença, nós seremos arrebatados, e o arrebatamento significa ser arrancado, ser levado com grande força. Jesus não foi arrebatado, Jesus foi assunto aos céus, diz a palavra, e quando eu ouvia dizer que Jesus era assunto aos céus, eu achava que o povo ficava falando dele lá em cima, que Jesus era assunto lá no céu. Na verdade, essa questão da ascensão de Jesus, é que ascensão é alguém que sobe pelas próprias forças. Jesus ele é maravilhoso, ele subiu com a sua própria força, mas nós seremos resgatados por ele, amém? Mas ele só foi pleno, completo de novo na missão dele, quando ele alcançou de novo o trono e ele se assentou no lugar que era dele. E ali foi-lhe dado uma coroa, um nome e autoridade sobre todos. E aqui o apóstolo Paulo fala que o objetivo de tudo isso aqui que a gente está fazendo também é que nós alcancemos a plenitude.
A nossa missão, irmãos, não acaba aqui. A nossa missão, como muitos dizem, a nossa maior promessa não é a riqueza, não é o casamento, não é a cura, mas a nossa missão termina além da vida humana, terrena. É por isso que nós estamos aqui cuidando. Às vezes você vai ver crentes, pessoas que amam e servem ao Senhor, morrerem pobre, morrer desonrado, morrer não sei o que tem, mas fiéis ao Senhor, mas fala, puxa, acabou para ele. Não, acabou para nós. Acompanhamos a história dele, mas para ele não acabou, porque a plenitude ainda se completar na vida dele, amém? E assim será na nossa. Mas o primeiro lugar onde Jesus ele se encontrou, e eu queria que a gente meditasse um pouquinho antes de termos essa comunhão na ceia, é na manjedoura, né? Um lugarzinho aqui, eu catei uns capim. Eu falei, vamos botar os capim dentro da manjedoura, mas, né, eu não colocaria meu filho também, né? A Tati colocou um negocinho aqui e tal, né? A manjedoura, né, que a gente vê que é um cestinho, quem é do interior sabe. Esses dias, ontem, por conta do nosso jantar aqui, eu estava fazendo um churrasco. E eu comprei um sal, irmão. E o sal era grosso, mas grosso o cara foi ignorante. O cara falou assim, quer sal grosso? Então vou dar sal grosso para eles. Acho que aquele cara não estava no bom dia. Mas era cada salzão assim, que era até difícil. Mas porque a gente quando morava na roça, via assim, no meio do pasto, tinha umas casinhas. E essas casinhas tinham um coxo. E nesse coxo eles jogavam sal grosso, só que o sal grosso era grosso. E é daí que surgiu o churrasco do gaúcho, né? Porque eles lá naquela jornada deles de levar o gado para um lado e o outro, eles pegavam lá e pegavam a carne e usavam o sal que eles davam para o animal, que é o sal grosso, e aí surgiu o churrasco, tá vendo? Nós também é cultura, né? Esse negócio de comer nós sabemos de tudo, né? Mas foi no algo parecido, não como esse de gado que a gente usa aqui, mas algo para ovelha, algo que talvez não tinha sal, mas era feno, talvez algo de alimento ali para o animal, que Jesus usou como berço. Aquele lugar simples, humilde, no lugar onde os animais também descansavam, num lugar reservado para eles. E o que a gente pode entender sobre alcançar a medida e estatura de Cristo, olhando para a manjedoura, olhando para a cruz, olhando para o túmulo e olhando para o trono, que é o caminho que nós vamos trilhar, que Jesus já abriu esse caminho para nós. Eu entendo que eu e você podemos nos assemelhar, começamos a alcançar a medida e estatura de Cristo, nos comparando ou buscando uma vida simples como ele viveu, a partir da manjedoura. E a própria palavra, João 3,3, a palavra fala assim, se você quiser chegar ao reino do céu, tem que fazer o quê? Nascer de novo. A própria palavra propõe para nós um novo nascimento. Jesus nasceu. E eu e você também nascemos. Jesus, ele é eterno, ele sempre foi. Quando que Jesus nasceu antes da manhã? Não, ele não nasceu, ele é. Ele sempre foi. Mas, para cumprir a missão, ele teve que nascer em carne. Eu e você também. Nós nascemos em carne, mas agora nós nascemos em espírito, amém? Nós nascemos de novo, então Jesus nos chama para um novo nascimento. E o novo nascimento, né? Em Mateus capítulo 19, versículo 14, você confere as referências, se é isso mesmo, fala lá o texto que dos pequeninos é o reino dos céus. Está falando das crianças, né? Jesus fala, deixe vir a mim os pequenos, né, as crianças, porque deles é o reino dos céus. E nós não temos dúvida quando a gente olha para uma criança e vê a pureza delas, vê a inocência delas. E nós sabemos, logicamente, que quando Jesus traz esse texto para nós podemos aplicar isso na nossa vida também, que o novo nascimento, que passar pela manjedoura, significa você ser simples. Você ser humilde, você ser inocente. Por mais que a gente seja esperto e malicioso, irmãos, o crente, quando ele nasce de novo, tem coisa que ele faz vista grossa, tem coisa que ele faz de conta que não entendeu. Ele ouve uma ofensa, tá. Ele escuta algo, ele não fica assim, o que é que está acontecendo, quem que falou, que disse, que não sei na onde, como é que é? Não, porque o crente que nascido de novo, ele não procura contenda.
É igual o Guilherme, está jogando videogame, chama o Guilherme para tomar banho. E é assim qualquer criança, né? E aí, às vezes ele está lá, agora faz de conta que está ouvindo, mas eu sei que ele está ouvindo. E chama uma vez lá, chama uma vez, chama duas vezes, aí depois a gente fica lá, vai batendo lá, pisando no alto, Guilherme! E ele fala, o quê? Já te chamei um monte de vezes. Ele, não ouvi. Ah, tá. Mas quando a gente está falando, e a esposa fala baixinho assim, a janta está pronta, ele já. Né? Então, a inocência de criança, né? Aquela sensibilidade para algumas coisas que é interessante para ela, e a ignorância total para aquilo que não edifica. Isso significa manjedoura na vida do crente. Mateus 21:16 diz assim, que da boca dos pequeninos vem o perfeito louvor. E quando Deus dá essa missão para mim, ser criança de novo, fazendo parte desse processo da manjedoura, eu entendo que da minha boca agora sai o perfeito louvor. Porque agora, eu entendo, agora eu estou apaixonado. Né? Que, né, lá eu vou falar o exemplo de casa, mas vocês têm os seus. Né? A Alice, ela fala, o Guilherme sempre fez isso. Minha esposa colocava uma roupa e ele, mãe, como você está linda. Né? Criança se fica elogiando. E fala a verdade, porque quando não está, fala também, é sincero. Uma criança, ela é sincera. Então, quando fala assim, da boca dos pequeninos vem o perfeito louvor, porque da boca daquele que nasce de novo vem a verdade, vem a sinceridade. E para que nós alcancemos a medida e estatura de Cristo, não dá para quebrar, não dá para pular essa etapa, precisamos ser criança de novo, deixar de lado toda a malícia, deixar de lado toda a mentira, deixar de lado tudo isso, e ser simples na presença de Deus, amém? Então, não tem como chegar ao trono sem passar pela manjedoura, não tem como ser adulto sem ser criança, não tem como chegar ao céu sem passar por esse processo de maturação. E o Senhor está chamando a igreja para ser maduro, amém? Manjedoura, lugar simples. A manjedoura também significa um lugar de ser cuidado. É muito difícil para alguém que é todo independente, autossuficiente, quando ele se converte e ele entende essa palavra de ser criança e ter que aprender, ele voltar a depender de pessoas novamente. Às vezes ele depender de alguém para aprender algo. Às vezes é estar aí onde você está, ouvindo alguém, que de repente você está lá e fala assim, não, mas eu sou mais do que ele, eu tenho mais dinheiro do que ele, eu sou mais bonito do que ele, eu estudei mais do que ele está falando lá, ele não tem faculdade, ele está falando lá, ele não viajou tanto quanto eu. Então, mas quando a gente tem um coração de quem é nascido de novo, a gente senta e sabe discernir aquilo que é do Senhor, e aquilo que é bom para o nosso coração, por isso a gente senta. Tem gente que não sabe ouvir conselho, tem gente que não sabe não confiar em ninguém, porque não nasceu de novo, porque quem nasce de novo depende do outro. Imagine Jesus Cristo sendo Deus, ali em forma de menino, amado, dependendo de alguém para dar comida para ele. Alguém que dependia da provisão de Deus, não só do cuidado dos pais, mas dependia da provisão de Deus. Porque como nós vemos na representação aqui, ele recebeu o presente que o sustentou por um bom tempo. Então, ser menino, nesse caso, é aprender que precisamos ser cuidados e também saber receber presente. Saber que nós também precisamos receber alguma coisa de alguém, às vezes, que a gente não é conhecedor de todas as coisas. Então, só que a gente não pode estacionar. A manjedoura significa voltar a ser criança, tudo isso, mas significa também não é morar ali para sempre. Não é morar ali para sempre. Aqui eu já entro naquela questão do crente que se converte, ele voltou a ser criança e não deixou de ser criança nunca, ele é menino desde sempre. Ele não amadurece, a mesma mentalidade, a mesma coisa, as mesmas situações, ano após ano, e ele não cresce, não desenvolve. Alguém pode me ajudar com Lucas capítulo 2, versículo 52? E outra pessoa já vai lá em 2 Pedro 3,18. Lucas 2,52 e 2 Pedro 3,18. A gente vai ler Lucas 2,52 primeiro, quem achou? Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam
ok? Aqui fala enquanto ele crescia em estatura. Não sei se é a linguagem de hoje que ela leu aqui ou a mensagem, mas se você for na NVI ou na King James, geralmente vai estar falando assim, que enquanto ele crescia em estatura, também crescia em graça, sabedoria, né? Graça diante dos homens e sabedoria. Então Jesus aqui era aquela criança da manjedoura, só que ele não ficou dentro da manjedoura. Ele não ficou de fraldinha, ele cresceu, a estatura fisicamente, como cada um de nós cresce, só que também se tornou mais sábio, e ele também se melhorou em relacionamento, ele ganhava o coração das pessoas, em graça. Você já viu a expressão caiu nas graças de alguém? O crente, amado, ele cresce em estatura também, só que também ele tem que a cada dia se tornar mais sábio, e a cada dia ele tem que se tornar mais gracioso. Cada dia você tem que aumentar o seu ciclo de relacionamento, porque agora as pessoas vão achar graça em você, porque as pessoas vão começar a ver Deus em você, porque agora as pessoas vão saber que você é sábio, e se ela precisar de um conselho, se ela precisar de uma palavra, ela sabe onde buscar, porque ela vai buscar o sábio, e esse sábio sou eu, e é você, amém? Então, esse era Jesus. E o texto de 2 Pedro 3,18? Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Olha só, Pedro aqui, ele não está falando de Jesus, ele está falando para quem essa palavra? Para a igreja. O apóstolo está falando assim, é como que, né, usando o paralelo aqui, assim como Jesus cresceu em sabedoria e graça, Pedro está falando assim, crescei em sabedoria e graça. O processo da manjedoura significa nascer, humildade, inocência, dependência, saber receber, mas também significa crescer, ter sabedoria e aprender a lidar com gente. Isso é alguém que está no processo de ser maduro no Evangelho. Amém? Mas, diz também que quando ele completa essa missão, e nós vimos aqui agora já Jesus representado pelo Guilherme, ensinando, que ele tinha sabedoria, ele tinha conhecimento. E depois, quando ele já alcança, ali na representação aqui natalino, ele vai para um lugar onde ele é batizado. E ali João Batista, samurai, aqui representado, vai batizá-lo. E ele começa a missão, depois ali do deserto, dos 40 dias, aí ele passa lá pelo casamento, e ele sai então a chamar os seus discípulos nesse processo todo aí, e então começa a sua missão, que vai terminar na cruz, que é o segundo estágio que eu queria colocar aqui. Vamos lá, Mateus, eu não precisa ler, mas se você quiser anotar, Mateus 10, 38 e Mateus 16, 24. Vão falar daqueles textos bem conhecidos que a gente fala, quem quer ser meu discípulo, toma a sua cruz e siga-me. E aquela mensagem que Jesus fala para o jovem rico, se você quer me seguir, né, vende tudo que você tem, dá aos pobres, toma a sua cruz e siga-me. Então, a cruz que Jesus completou a missão da redenção, aqui Jesus dá a missão da cruz para a igreja também, para eu e você. E o apóstolo Paulo também, ele vai trabalhar da cruz. Então não fechou ali em Jesus, mas há uma cruz para nós também. E o que seria a cruz? Que lugar que representa a cruz dentro dessa luz que nós estamos recebendo hoje? É um lugar de entrega. A cruz é um lugar de entrega. Jesus, ele foi preso, ele foi levado à força para a crucificação, irmãos. O que vocês acham? Ele foi levado à força para a crucificação? Não, os homens achavam que o estavam conduzindo para a crucificação à força, mas ele era poderoso e ele se entregou, e ele diz assim, ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou. A cruz seria fácil. Às vezes alguém está passando uma dificuldade, e ela fala assim, não, essa é a minha cruz. Não
não é a tua cruz, porque se a dificuldade que você está passando a força, então não é a tua cruz. Cruz é quando você fala assim, eu vou assumir isso aqui e eu vou me render a isso daqui. Isso aí é carregar a cruz. Agora, se está passando uma dificuldade, você fala, irmão, a minha cruz está pesada. Não está pesada, porque se dependesse de você, você não estava carregando. Então, cruz é lugar de entrega. Se eu falar assim, pastor, então fazer parte do ministério da igreja é carregar a cruz? Porque você faz por livre, espontânea vontade. Se você falar assim, eu não quero mais fazer isso, vou fazer outra coisa, você pode. Mas você decidiu servir a Deus, você decidiu renunciar, de estar com a sua família, você decidiu renunciar a um monte de coisa para fazer a vontade de Deus e cumprir seu chamado. Então isso é cruz. Pastor, mas eu estou desempregado. É cruz? Não, não é cruz, porque você não está desempregado porque você quer. Se você quiser, se você pudesse, estaria trabalhando. É ou não é verdade? Então, a cruz é lugar de entrega. A cruz é lugar de renúncia. E outra coisa, não foi a cruz que matou Jesus, né? Não foi os pregos, né? Assim que diz que tem uma canção, não foi os pregos que mataram Jesus, mas ele se esvaziou literalmente e ele morreu fisicamente porque não havia mais sangue no corpo dele. Alguém vive sem sangue no corpo, gente? Ele não morreu porque ele foi crucificado. A morte não foi a cruz, a morte foi o sangramento, fisicamente, porque ele assim permitiu. Porque assim era importante que se cumprisse a profecia, porque é através do sangue que vinha a redenção. No Antigo Testamento, no sacrifício do animal ali, era o sangue que purificava. E representando Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue representava. Mas ele se entregou porque ele mesmo quis. E também a cruz representa um lugar de acerto. Lugar de acerto porque havia muita conta a ser paga, muita dívida ali naquele lugar, e ali ele resolveu a nossa conta. E a palavra de Deus vai falar que ele pagou a dívida que era nossa e cravou nela a lista de todas as acusações que estavam sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso, eu e você não devemos nada para ninguém, porque Cristo pagou essa conta para nós. Então, ao mistério da cruz, o lugar da cruz para nós significa um lugar de se entregar de espontânea vontade, e significa um lugar de acertar as nossas pendências. E ontem, aqui no culto da virada e toda aquela questão, a palavra foi essa, de reconciliar-se com Deus, acertar a pendência. Não adianta virar o ano e a gente continuar com as mesmas atitudes, como a Lise compartilhou aqui com a gente viver a mesma vida. Você vai no mesmo lugar, você se relaciona com as mesmas pessoas, você se comporta da mesma maneira, que mudança vai ter na sua vida? Nenhuma, você vai repetir as mesmas coisas. Mas se você mudar o lugar, se relacionar com outras pessoas, ou deixar de se relacionar com aquelas pessoas que você se relaciona, alguma coisa vai mudar na sua história. Então a cruz era o lugar de acerto, porque tinha muita dívida lá, Jesus quitou tudo. Então não há escrito nenhum de dívida contra nós. Porque em Cristo Jesus somos perdoados, amém? Somos restaurados. Está disposto a alcançar a medida e estatura de Cristo, também abraçando a sua cruz? Amém? E depois da cruz ele foi para onde, gente? Foi para o túmulo. Ele morreu. Sim, morreu verdadeiramente. E por que eu estou falando isso? Eu não entrei nisso, mas eu vou acabar entrando. Tem pessoas que veneram a manjedoura. Tem pessoas que adoram Jesus menino. Tem pessoas que veneram a cruz. Tem pessoas que gastam milhares de reais e vão até Jerusalém para ver um túmulo vazio. E chega lá, eu acredito que sei, eu tenho vontade um dia também, talvez você também tenha. E chega lá, e as pessoas geralmente, que quando eu ouço, diz que sente um negócio diferente, diz que chora, entende? Mas é só um lugar como qualquer outro. Embora seja uma terra santa, eu acredito que tem um carinho especial de Deus por aquela terra. Porque pessoas veneram isso. Mas tudo é um símbolo para que possamos viver na nossa vida de alguma maneira, amém? E a Bíblia fala o seguinte: nós nos tornamos semelhante àquilo que nós adoramos, não é verdade? Se adoramos um Jesus menino, significa que somos imaturos, que somos pessoas totalmente dependentes e que não crescemos. Se nós veneramos demais a cruz,
que a cruz ela não tem poder nenhum. O poder estava naquele que estava na cruz e no sangue que foi derramado por ele. Se nós veneramos a cruz, nós aceitamos uma vida de desgraçado, de sofrimento, de só pesar, de só sofrer. E se nós veneramos o túmulo, é uma vida de morte, uma vida de saudade, uma vida de decepção, de falta. Mas o túmulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, alguém me ajuda? E 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. O túmulo, amados, é um lugar de descanso. 1 Tessalonicenses capítulo 1, ou capítulo 4, versículo 14. Se você achou, dá uma lida para nós. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha só, aqui eu estou usando o exemplo dessa fase de Jesus, que era necessário que ele passasse pela morte e que depois de 3 dias ressuscitasse, e ele cumpriu isso, mas para nós, porque diz a palavra, eu não vou entrar no mérito da questão, que nós estamos mortos para o pecado, amém? Nós estamos mortos com Cristo, para que com ele venhamos a ser ressuscitados, amém? Então eu estou falando da morte nesse sentido. Numa morte é que eu, sabendo que ele cumpriu e eu estou com ele, eu descanso porque ele já fez o serviço por mim, eu estou com ele. Agora essa questão aqui, é um texto aqui que vai falar o seguinte, que ele vai dizer que aqueles que morreram, ele vai usar qual palavra? Aqueles que dormem. Ele vai trabalhar essa ideia desse período intermediário entre a vida na terra e a nossa vida celestial, que aí entra uma questão teológica que nós não vamos discutir aqui, que é aqueles que dormem. Porque alguns acreditam que quando a gente chegar a nossa hora, quando você fechou o olho aqui, você já acorda, já está nas bodas do Cordeiro. Tem pessoas que vão falar do sono da alma, e vão usar esse texto como base, que é alguém que dorme, porque você dorme, vamos colocar 11 horas da noite, e você acorda às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, mas parece muitas vezes que foi assim, né? Naqueles dias que você acorda, você fala, nossa, já parece que eu dormi tem 20 minutos. Então alguns dizem assim, que aqueles que dormem, ele está descansando. Tem outra questão, daqueles que estão debaixo do trono de Deus, Apocalipse e tudo mais, não é o que nós vamos discutir aqui. Mas eu queria que você entendesse, que aquilo que Jesus passou da morte, para nós que estamos mortos, quem que está morto aqui? Estamos mortos para o pecado? Vivemos uma nova vida, agora com o Senhor, e ressuscitamos com Ele, porque Ele já ressuscitou, mas aguarda agora fisicamente também um corpo glorificado. Então a vida de quem aguarda a ressurreição é de dormir, é de descansar, é de confiar naquele que vai nos buscar, amém? Então o processo do túmulo significa também para nós, aplicando essa palavra, um tempo de descanso e de confiança, porque você consegue dormir com medo? Você consegue dormir com alguém te perseguindo? Você consegue dormir numa situação estressante? Não consegue, ou estiver em plena exaustão, até dorme, dirigindo inclusive. E se for baiano, então... Mas dorme. Mas, amados, entenda que o processo de túmulo aqui é de descansar, porque o túmulo não é o fim. O túmulo é um período intermediário até que o Senhor venha se cumprir aquilo que Ele tem na vida dele, na nossa vida de eternidade, amém? Eu vou ler um texto aqui, e eu vou tentar fazer uma aplicação para nós, que é um texto que nós entendemos de uma maneira
às vezes, um pouco diferente, talvez você não. 1 Pedro 3, versículo 18 e 19. Quem abriu nesse texto, lê, por favor. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo a verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, do qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha só, aqui é o período que Pedro está relatando aqui, o período que Jesus, que a gente pergunta, o que Jesus fez durante 3 dias que ele estava morto? Porque ele ficou morto 3 dias? Não foram 36 horas, mas foram 3 dias. Ele morreu na sexta, finalzinho da tarde, passou o sábado todo e ressuscitou domingo de manhã. Então foram 3 dias, não significa que foram 36 horas, amém? Mas nesses 3 dias, que eu apliquei aqui como quem descansa, Jesus estava fazendo alguma coisa. Aqui diz que ele fez algo por todos, amém? Lê de novo, Will, se tiver aí, tá no versículo 19. O qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Perdão, volta, é o 18 mesmo então, vamos lá. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Ok, qual era a condição de Jesus na carne? Mas no Espírito? O que significa o túmulo para nós? Na carne eu estou morto, mas no Espírito, vivificado. Vivinho da Silva. Esse é o processo de túmulo para mim e para você hoje. Para aquilo que é do mundo, que é da carne, eu estou morto. Ou deveria. Não almejar o que é carnal, tudo aquilo que a gente vai falar lá em Gálatas 5, vai falar do fruto do Espírito, vai falar do fruto da carne, a gente fugir de tudo aquilo, da aparência do mal, porque a gente sabe que o mundo já é no maligno. Então, na carne eu deveria estar morto, mas no Espírito o quê? Vivificado. Perfeitamente, aplicando isso na minha vida, seria o quê? Eu estar repudiando tudo aquilo que é pecaminoso, que é do mundo, mas eu estar amando e buscando tudo aquilo que é espiritual, aquilo que agrada o Senhor. É eu fugir de toda a aparência do mal, de todo o manjar de Satanás, e eu buscar a presença de Deus em todo lugar que o nome dele é proclamado. Isso está no túmulo. Amém? Só que Jesus, diz o texto, que ele fazia outra coisa, que está no versículo 19. O que é outra coisa que ele fazia lá? Ele apregoava, ou ele pregava a quem? Os espíritos aprisionados. E agora, irmão? Me explica aí. Jesus, ele está morto na carne, ele está vivo no espírito. O corpo dele está lá dentro do túmulo. Mas espiritualmente, em algum lugar, ele está pregando aos espíritos aprisionados. Quem seriam esses espíritos aprisionados? Para o Ministério de Libertação, tem todo um trabalhar em cima dessa questão. Mas eu queria trazer luz em relação a esse texto, ao que literalmente a palavra significa. Alguns vão dizer que Jesus, enquanto ele estava morto, ele foi ao inferno, ou seja, ao lugar onde estavam as almas que não tinham aceitado a Deus, ou as almas, por exemplo, que vieram antes dele. Porque eu não vou responder isso para você agora. Mas se você perguntar, eu vou perguntar para você assim: se a única maneira de sermos salvos é Jesus Cristo, como é que então poderia ser salvo aqueles que veio antes dele? Hein? Fica quieto, Rodrigo. Rodrigo já vai puxando a espada assim, ele já, né? Mas é uma questão. Sendo que em todo o tempo, amado, quem salva é Jesus Cristo. Nós vamos ver lá em Hebreus a resposta disso. Porque aqueles homens lá, eles foram salvos na fé e na esperança de que viria o Messias. Eles foram salvos através de Jesus Cristo, mesmo sem conhecer Jesus. Olha só.
Mesmo antes de Jesus vir, aqueles homens acreditavam no Messias, e nele foi salvo, né? É outra questão. Mas, Jesus, será que ele estava pregando para aqueles que vieram antes dele? Para aplicar isso, que não quero te incentivar a descer a pregar para ninguém, é o seguinte: a palavra significa que ele anunciou. Anunciou. É daí que tira aquele texto que a gente ouve e até arrepia, assim, né? Tem um amigo que diz até que os pelos começam a dar glória, assim. Que o capeta estava lá no inferno, festejando, lá tomando xandão com os caras lá, tomando umas Skol Beats, uns negócios lá, e aí de repente escuta um barulho. Aí os demônios, o que é isso? O que é isso? Está acontecendo, está acontecendo. E aí daqui a pouco entra Jesus Cristo todo glorioso, aquelas purpurinas, aqueles negócios assim, e chega lá e toma a chave do inferno e sobe. Irmão, isso não é verdade, tá bom? Que não existe. A chave nunca teve na mão de Satanás. Satanás não tem a chave nem do banheiro, irmão. A chave nunca saiu da mão do mestre. O que o texto diz aqui é que ele anunciou. Anunciou, só para dizer assim, só estou aqui para dizer que se cumpriu tudo aquilo que foi dito. Que é verdade. É isso que ele foi dizer. Estou aqui para dizer que eu resolvi a parada. Está garantido. Está consumado. Dá licença que eu tenho um encontro com meu pai. Né? E foi isso. E por que eu estou falando isso? Porque eu e você estamos mortos, amém? Enquanto nos morremos, nossa carne, ela não tem vontade, nosso espírito está vivo, amém? Enquanto nós estamos mortos, nós anunciamos o que Ele fez. E o que Ele ainda faz. Ele salva, Ele cura, Ele restaura. Ele continua fazendo isso. Nós estamos mortos, descansando no Senhor, mortos na carne, vivos no Espírito e anunciando o Evangelho a toda criatura. Isso significa, para nós hoje, nesse dia, essa revelação, essa palavra do túmulo. Viva intensamente esse mistério. E do túmulo, ele se levanta. E no mundo real, no mundo físico, no Cronos, no mundo do relógio, do tempo normal que a gente conhece, alguém vai visitá-lo pela manhã. Chega lá, a porta está aberta, o túmulo está vazio, e alguém dizendo: Ele não está mais aqui. E aí depois, por 40 dias, ele fica, ele ensina, ele busca, ele restaura, ele envia os seus discípulos. E diante de todo mundo, lá em Atos, diz que os olhos viram ele subindo aos céus. E aquele homem que estava ali, ficou naquele anjo do Senhor, falou assim: que vocês estão olhando para cima? Da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele vai voltar. E o que diz lá em Efésios capítulo 2, no versículo 6? Vamos lá. Eu tenho 3 referências, aí eu queria compartilhar com vocês. Uma é Efésios 2, versículo 6. A outra é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. E a outra, para a gente encerrar, Romanos 5, 17. Amém? Quem achou Efésios 2, 6? Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Amados, Jesus, quando Ele ressuscitou, quando Ele chegou, Ele tomou, diz que nós estamos com Ele. Nós conquistamos o lugar mais elevado de todo o mundo terreno, espiritual que você pode imaginar. O nosso lugar está garantido com Cristo, no trono, junto com Ele, amém? Por que nós não vivemos isso ainda? Porque nós ainda estamos presos no corpo corruptível, pecaminoso. Mas haverá o dia que o Senhor há de nos chamar, e nós então abandonaremos esse corpo corruptível, pecaminoso, estaremos na presença dEle com um novo corpo, com um novo nome, para reinar eternamente com o Senhor. Você acredita nisso ainda? Isso é verdade. Está lá, o trono é real. Existe, Jesus está nele, Jesus não está na manjedoura, a manjedoura está vazia, Jesus não está na cruz, a cruz está vazia, Jesus não está no túmulo, o túmulo está vazio, agora o trono tem alguém sentado nele. E nós estaremos com ele. 2 Timóteo 2,12.
Para isso, Se perseverarmos, também com ele reinaremos. E se o negamos, ele por sua vez nos negará. você está entendendo? Se perseverarmos, reinaremos com ele, mas se o negarmos, seremos rejeitados. O trono está lá, ele conquistou, é o nosso lugar, é só vencer essa carne, é só passar essa fase. Poucos anos de vida, 60, 70, 30, 20, 15, 2, nenhum, não sei. Mas um dia nós chegaremos lá, aí nós não viveremos mais contando no relógio, já não é tempo crono, já é tempo kairos, é tempo de Deus. Mas enquanto isso, temos que perseverar. Amém? E aqui eu faço menção a um texto que nós trabalhamos aqui, algumas pessoas. Lembra do perfil de 3 reis? Davi, ele foi um ungido rei, ele tinha direito a um trono, mas ele teve que perseverar até ter a possibilidade de assumir o lugar dele. Deus, ele já te chamou, ele já te deu um trono, ele já te ungiu, você vai reinar comigo. Agora a palavra nós lemos aqui, Paulo dizendo em Timóteo, falando que persevera, que quem perseverar vai reinar com ele. Enquanto isso não chega, enquanto, amado, esse trono não chega, porque a manjedoura é real na minha vida, a cruz eu sei muito bem o que é. Aí você dizendo, e o túmulo eu conheço também muito bem. Agora de trono na minha vida eu nunca vi, não vi nada. Romanos 5,17. Pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia. O texto diz aqui, amado, que é possível reinar em vida. Amém? Eu estou falando de um trono, de um governo espiritual para toda a eternidade. Aí você fala, vou repetir, eu conheço manjedoura, eu conheço cruz, eu conheço túmulo, agora trono eu não conheço, mas aqui diz, aquele que recebe graça abundante vai reinar em vida. Reinar em vida, amado, é você ter uma mudança de mente e saber que apesar das circunstâncias, você é alguém especial, você é reino, é rei e sacerdote, você tem governo sobre a sua vida, você pode direcionar, você pode caminhar, você pode decidir pelo melhor. Podemos reinar ainda em vida. E reinar significa governar, é ter autoridade sobre alguma coisa. E você que anda desanimado, você que anda derrotado, e deixa eu te dizer o que o apóstolo aqui está falando, que você tem autoridade, você tem poder de governo, você tem domínio, você tem livre-arbítrio, você tem poder de decisão. Você pode sim viver o governo de Deus na terra. Amém? Que sejamos rei e sacerdote. Que tenhamos o domínio, pelo menos, daquilo que é terreno, das oportunidades que a gente tem na nossa mão. Porque um dia, a chegar o dia que nós reinaremos com Cristo, por toda a eternidade, aí será muito louco. Aí é outro nível. Mas, entenda uma coisa. O teu reino, o reino que você governa, tem limites, amém? Você não governa a vida dos outros. E você não governa aquilo que você já entregou para Deus. Fora isso, você tem toda a liberdade para decidir aquilo que você quer. Amém? Eu peço perdão pelo calor e eu me prolongar muito no assunto. Mas vamos orar por essa palavra. Queria que você guardasse isso no seu coração. E que você, junto comigo, durante toda a nossa vida, a gente pudesse fazer essa jornada, da manjedoura ao trono, amém? Eu, não sei se alguém viu, eu postei nos grupos lá do WhatsApp e no Facebook lá eu fiz uma figurinha. A timeline de Jesus Cristo. Manjedoura, né, a cruz, túmulo e o trono que é eterno. Dali ninguém mais tira. Dali ninguém mais sai. Ali já está consumado por toda a eternidade. Nós só vamos perder a oportunidade de estar no trono com Ele.
se deixarmos de perseverar, se o negarmos. Mas se continuarmos perseverando, eu posso dizer para você, você é nobre, você é realeza, você é autoridade. Não tem demônio, não tem doença, não tem prova que possa tirar de você. Depende da sua perseverança. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos perseverar em oração? E que o Senhor nos encha de graça e misericórdia para reinarmos em vida. Amém? Senhor, aqui estamos nós, lutando, perseverando, Senhor, cada dia com toda a nossa força, Senhor. Tem pessoas aqui, ó Pai, que estão vivendo a etapa da manjedoura, Senhor, tendo que depender, necessitando dos milagres do Senhor, dos presentes do Senhor, ainda, Senhor, tendo que aprender mais, tendo que crescer, tendo que se submeter. Eu peço que sobre esses o Senhor renove as forças, que o Senhor dê o alimento necessário e que eles possam descansar, saber que o Senhor é aquele que cuida deles. Muitos estão vivendo o tempo da cruz, Senhor, tendo que abandonar desejos do coração para assumir a responsabilidade do reino, Senhor. Mas quem quer ser seu discípulo, Deus, não vai ser, a não ser que abrace a cruz, a não ser que siga o Senhor, que se entrega voluntariamente, assim como cada um aqui entregou a vida ao Senhor, como cada um aqui está aqui voluntariamente. Senhor, outros talvez estejam vivendo outras fases, mas quem está na fase da cruz, eu peço que o Senhor venha dar renovo de ânimo, renova as forças ao Senhor. Pai, coloca Simão Sirineu na vida dele, Senhor. Pessoas que carreguem por ele um tempo até que ele venha recobrar as energias, Senhor. Que o Senhor coloque pessoas para enxugar o suor, mas pessoas para se lembrar sempre assim, essa missão é sua. Eu posso te ajudar por um tempo, mas eu tenho que te dizer alguma coisa. Quem é que vai levar isso até o fim é você. Entenda isso, irmão, essa missão é tua. Pessoas vão se levantar para te ajudar, mas depende de você. Senhor, fortalece esses. E aqueles que estão vivendo o tempo do túmulo, Senhor, do descansar no Senhor, que possam plenamente descansar o coração em Ti, Senhor. E que nesse tempo também possam pregar a Tua palavra, Senhor, evangelizar, pregar o Teu evangelho, Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado deles, ó Senhor. Por isso eu peço que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê ousadia, que o Senhor dê coragem, intrepidez para pregar a Tua palavra em tempo e fora de tempo, Senhor. Que o Senhor possa dar conhecimento e que eles venham buscar conhecimento para que possam ter a Tua palavra bem afiada no nome de Jesus. E para aqueles, ó Senhor, que almejam o trono, aqueles, ó Senhor, que aguardam a eternidade para reinar plenamente contigo, eu oro pedindo para que o Senhor fortaleça, para que eles perseverem, para que possam ver também esse trono em vida, Senhor. Que possam reinar em vida, Senhor. Senhor, eu oro para que o Senhor venha dar autoridade para que eles venham governar a sua própria casa, Senhor. Porque como é que vai governar a igreja de Deus se não governa nem a própria casa? Então, o Senhor levanta reis e sacerdotes, ó Senhor. Levanta homens e mulheres com a autoridade do Senhor, ó Pai, para ainda nessa terra, Senhor, confrontar, ó Pai, o que tiver errado. Senhor, que possam praticar a justiça e rejeitar todo tipo de injustiça e maledicência, Senhor. Senhor, esses que possam reinar em vida, de maneira justa, honrosa, com a autoridade que vem do Senhor. Todo demônio, toda hoste maligna que se levanta contra os teus filhos, que caia por terra no nome de Jesus, porque eles têm autoridade no nome de Jesus, porque o Senhor tem dado essa autoridade ao seu povo, e nós não aceitamos a afronta do inimigo, nós não aceitamos o levantar do homem, porque nós estamos debaixo do governo do Deus que é todo poderoso, que governa sobre toda a terra, sobre tudo aquele que está debaixo do céu e em cima do céu, é esse a qual nós prestamos conta. Senhor, então renova a fé dos teus filhos, ó Senhor,
que eles possam andar de cabeça erguidas, que possam ser nobres, que possam ser embaixadores do Teu reino nessa terra, Senhor, que possam ter a noção, ó Pai, da autoridade, do poder que está sobre eles e também da responsabilidade que está sobre cada um deles. Por isso nós não nos dobramos, ó Senhor, às palavras de ofensa, nós não nos rendemos às mentiras que vêm contra nós, porque nós somos nobres. Nós não nos dobramos, porque nós somos leais. Somos leais ao Teu trono, Senhor. Preferimos morrer a trair ao Senhor. Preferimos perder a nossa vida, Senhor, do que rejeitar o Seu trono. Porque nós podemos perder a vida, mas a Tua palavra diz que aquele que perder, ganha lá. No nome de Jesus. Então, Senhor, nos prepara para essa mesa, Senhor. E o Senhor chama para essa mesa hoje quem é nobre. O Senhor prepara um banquete para ceiar contigo aqueles que são nobres, aqueles que entendem o chamado, aqueles que sabem que um dia para sentar a essa mesa tiveram que se tornar criança, nascer de novo, passar pelas águas e começar tudo de novo, aprender, carregar cruz, ir para o túmulo, mas um dia ressuscitar contigo. Por isso nós pedimos ao Senhor, nos fortalece a cada dia. E eu queria convidar você, valente, você homem e mulher de Deus, você que é nobre, vem aqui na frente para a gente participar da mesa do Senhor. Tem pão e vinho para você hoje, amém? Tem carne e sangue para mim e para você hoje. Vem. Amém? Então, a gente vai ter aqui o pão e o suco aqui na frente, e aí vocês peguem aqui, vão pegando e voltando para o lugar, pode ser? Quem pode ajudar? Vem cá. Pode pegar e voltar, sei que está calor, gente, mas você já teve, talvez, em arrasta-pé mais quente que esse aqui? Pode pegar aqui, gente, vem pegar aqui na... E nós estamos quase trocando, irmão, por causa do calor, café por tereré. Final do culto. Amém? Amém? Né? E enquanto você vai pegando aí, vai compartilhando com o irmão aí esse calor, esse mormaço, que você fosse alinhando o teu coração, o teu espírito com o Senhor, amém? Que você sinta honrado e privilegiado, assim como eu me sinto, de fazer parte dessa mesa. Porque tem uma parábola na Bíblia, uma história que conta que o rei ele mandou preparar um banquete. E ele chamou convidados especiais, chamou os nobres. Mas muitos desses homens não compareceram o dia do jantar. E aí a desculpa deles era que eles tinham negócios a tratar, tinha outras coisas para resolver, tinha outras festas para irem. Aí o Senhor daquele banquete, então ele fala assim, então chama todos aqueles que estão nas ruas, largados, aqueles piores, para que eles venham se assentar à mesa. E é por isso que nós estamos aqui, amados. Porque o Senhor nos deu uma oportunidade de ser nobre junto com Ele, amém? Sentar à mesa do Senhor. E que você possa sentir o peso desse cálice na tua mão agora, irmão. Você possa sentir o peso desse cálice. Amém? Antes da gente tomar, a gente vai orar, amém? Consagrando. Você sabe que a gente ora consagrando o pão e o vinho, não é verdade? Mas você sabe que a nossa oração deve ser para consagrar a nossa vida, né? Porque aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo vai falar de pessoas que tomam a ceia indignamente.
Pode ser que a gente seja indigno desse pão e desse cálice. Então eu oro com superioridade: Senhor, abençoa esse pão, abençoa esse cálice, que não faça mal, mas faça bem, amém? Só que o mal não está no pão, não está no cálice. O que tem que ser consagrado é a minha vida. O mal, a Bíblia fala que ele está dentro do homem. Amado, esse pão tem que descer engasgando a sua garganta, porque representa o corpo de Cristo que foi dado por nós. Esse suco, esse vinho tem que descer, amado, raspando a sua garganta, porque representa o sangue do Cordeiro derramado por mim e por você. E a gente só pode falar de um trono por conta do corpo e por conta do sangue. Senão a gente pode comer pão e tomar suco de uva a vida inteira, amado. Nunca sentaríamos no trono. Mas o Senhor, Ele te deu essa oportunidade hoje, amém? Você pode consagrar a sua vida. Você pode apresentar ao Senhor a tua vida. Não ora pela tua família agora não. Não ora por ninguém não, ora por você. Fala: Senhor, que eu possa ser digno essa noite de participar da mesa do Senhor. Senhor, que possamos ser nobres essa noite, ó Senhor. Pai, que possamos ser dignos de sentar no seu trono, Senhor, um dia. Senhor, que o Senhor possa levantar um povo nobre, um povo, Senhor, que não nega, um povo que persevera, um povo que prega, um povo que testemunha, um povo que ama, um povo que não negocia, Senhor. Apresentamos a nossa vida, Senhor. Aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos, aqui está a sua noiva. E o Senhor pode contemplar se cada um está com as vestes limpas, se está com o coração puro, se está com as mãos limpas. O Senhor pode contemplar isso agora. E se tiver alguém aqui, Pai, que não esteja, que o Senhor tenha misericórdia e que essa pessoa tenha coragem, se arrepender nessa noite e entregar a vida para Ti, Senhor. É hora, Senhor, abençoando, Senhor, consagrando esse pão e esse suco, Senhor, e que possamos ser dignos de participar dele, no nome de Jesus. O apóstolo Paulo, reunido com a igreja como a gente está aqui, disse: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Você pode participar do corpo de Cristo? Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor passou pela manjedoura, pela cruz, pelo túmulo. E hoje nós te adoramos com as mãos para cima, porque é lá que o Senhor está. O teu sofrimento nos trouxe paz. O teu sofrimento nos trouxe libertação. A tua carne trouxe alívio para as nossas almas. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Você pode participar? Eu oro, irmão, para que caia sobre o seu coração o temor do Senhor agora. Que o Espírito Santo de Deus te constranja, o amor de Deus te constranja. Que você sinta, amado, no teu espírito, o peso do sangue de Jesus sobre a sua vida. O peso do perdão sobre a sua vida. O peso, amado, da autoridade do sangue de Jesus sobre a nossa vida. A ponto de declarar na sua palavra: ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó inferno, onde está você? Porque o sangue de Jesus cobre a tua vida, irmão.
E essa nova aliança te fortalece para mais um ano cheio de lutas, mas Deus há de dar vitórias. Porque o sangue de Jesus nos renova. É uma nova aliança. E não é aliança com qualquer um. É uma aliança com Cristo Jesus. Não o Jesus menino. Não o Jesus crucificado. Não o Jesus no túmulo. Mas o Jesus ressurreto e sentado no trono. O Deus que se coloca de pé. E toda a terra se prostra diante dele. Todo o inferno de joelhos agora. Porque o Rei dos Reis está nesse lugar. Todo o inferno de cabeça baixa. Porque está consumado. E na minha vida e na vida da sua igreja. Na igreja do Senhor. Diante do trono da graça. Aleluia, Senhor. Estamos, Deus, Ore, canta baixo, ore baixo. Ore baixo, canta baixo. E sentir tua voz. Posso ouvir as vozes que procedem do teu trono. 24 ânsias. O trono não está vazio. O trono não está vazio. Aos teus pés. E tem um lugar lá para mim e para você, irmão. E os seres viventes. O inferno olha para esse lugar agora. E ele vê reis e rainhas. Ele não vê aquilo que muitos dizem. Derrotados, tristes, amargurados. Mas o inferno olha. Ele vê reis e sacerdotes. Pessoas nobres, embaixadores do reino de Deus. Aqueles a quem Deus confiou a maior missão nessa terra. Anunciar as boas novas. Anunciar a vinda do Cordeiro. A ressurreição e a salvação. Senhor, nós te louvamos. Porque tu és digno. Tira um minutinho para glorificar Ele. Declara quem Ele é. Ele é santo. Tu és poderoso, Senhor. Tu és magnífico. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Nos prostramos diante da tua glória, Senhor. Do teu reino, Senhor. Do teu domínio, do teu governo, Senhor. Gorabaço, cantarabaço. É tanto poder, é tanta autoridade, que a palavra de Deus diz que o que ilumina a eternidade é uma luz que vem dele, que está no trono. Não há trevas que resista ao olhar do nosso Senhor, porque os seus olhos brilham como fogo. Jesus, ele governa a sua vida. Deixa Jesus sentar no trono da sua vida. Deixa Jesus sentar no trono do seu futuro. Que 2017 seja um ano do governo do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida. Seja menino de novo, seja humilde, cresça, aprenda e cresça com o Senhor. Se entregue voluntariamente, abraça a sua cruz, a sua missão. E descanse, porque Ele há de nos guardar e nos buscar. E que possamos reinar em vida ainda. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Aleluia, Tu és santo, Senhor. Abaixo.
Todo-Poderoso. Você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar o nome dEle. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja seu santo nome. Entregamos a Ti, Jesus, esse culto. Que o Senhor tenha se agradado daquilo que apresentamos ao Senhor nessa noite. Não me importa se alguém vai sair daqui desanimado com o culto. Mas importa que o Senhor se alegre daquilo que nós apresentamos. Que o Senhor receba com alegria cada lágrima, cada palavra que saiu da nossa boca. Aquilo que foi expressado através dos irmãos. Da oferta que cada um depositou. Ou da dor do coração de quem queria ofertar, mas não pôde. Que tudo isso se venha subir no teu trono, que está acima de todos. E o Senhor venha se alegrar desse povo, Senhor. E que o Senhor fortaleça para mais um ano, que nós consagramos ontem, orando ao Senhor. Que seja um ano de ânimo, de realeza, de autoridade, de domínio do Senhor sobre as nossas vidas, ó Senhor. Por isso eu te louvo, te agradeço. Consagramos a nossa casa, nossa família, tudo aquilo que o Senhor nos permite ter é do Senhor, para cumprir a missão que nós temos que cumprir nessa terra, até o dia que nós reinaremos contigo para toda a eternidade. Senhor, leve o teu povo em paz, ó Senhor, no nome de Jesus. Eu oro pedindo que o teu Espírito Santo console aquela família que ontem, enquanto nós festejávamos aqui, Senhor, em Campinas, perderam muitas pessoas. Como pode, Senhor? Pessoas que têm o seu coração entregue a esse mundo, a Satanás. Pode machucar tanto. Mas, Senhor, que o Senhor multiplique a tua realeza. E que possamos sair a pregar o Evangelho para alcançar estes que têm te negado, Senhor. Mas, Espírito Santo, console aquela família. E que o Senhor dê força para eles continuarem, perseverarem. E que possam encontrar em Ti, Senhor, a força para continuar nessa vida, Senhor. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Nos leva para nossa casa, Senhor, com segurança, debaixo do Teu cuidado. E que, desde já, o Senhor envie os Teus anjos, Senhor, na frente do nosso caminho, guardando. E quando a gente colocar o pé na porta da nossa casa, Senhor, a Tua paz, o Teu Espírito, Senhor, venha reinar naquele lugar, Senhor. E toda contenda, toda mágoa, toda mentira, toda artimanha de Satanás caia por terra no nome de Jesus. Porque nós somos nobres, porque nós somos reis e porque nós temos um trono do seu lado para se assentar. No nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe. Não joga fora o copinho não sei se passa para o lado, alguém aí, ou deixar ou traz aqui na frente, né? Acho que... gente, deixa eu só reforçar, enquanto a gente não muda, não avisa a igreja da programação. Quarta-feira nós temos oração às 8h, e na sexta-feira nós vamos ter um treinamento aqui, um curso sobre jejum e oração. É aberto para todos, porque dentro em breve a gente vai fazer um propósito como igreja de jejum e oração. Então convidamos a todos, os líderes estão convocados para participar desse curso sobre jejum e oração, amém?